com os problemas. A luz e as trevas fazem parte de um todo. Depois que os judeus, então, são exilados para a Babilônia e vivem lá em cativeiro, eles começam a ter contato com uma doutrina chamada zoroastrismo. Exato. E aí o Zoroastra tem um deus do bem, que inclusive falam que é Ahura Mazda, e um deus do mal, Arimã. Os 6 magos que vão esperar Jesus, vão encontrar com Jesus, eram do Zoroastrismo. Dizem que eram magos persas, né? Exatamente. Cada um leva um presente que tem um significado também na alquimia. Zoroastra é o quê? É uma doutrina dos persas. Com astrologia. Com astrologia, com tudo isso, com alquimia. Sei. Mas eles têm uma noção dualista da vida. Ah, é? Um deus bom e um deus mau. Eles já começam com isso, então? É, exatamente. É daí que vem, É daí que vem. Aí os judeus, eles têm contato com esse dualismo dos zoroastras. Os egípcios, isso é histórico. Os egípcios não tinham. Os egípcios não tinham. Nos egípcios, você tem Horus e Sete. O deus da luz, Horus, deus Sete da escuridão. Então... Mas não é uma escuridão do mal. Não é uma briga. Não é briga. Eles se complementam. Por exemplo, se você só culta uma divindade solar do sol, ele vai fazer o quê? Vai ter abundância, vai ter primavera, vai ter colheita, só que o mesmo calor que te traz essas colheitas vai queimar sua plantação. Então você também precisa de um deus de escuridão, precisa vir à noite para refrigerar o deserto, para poder trazer as chuvas, a tempestade. Na cultura oriental também que tem aquela Exato, o Yin Yang. O I Ching, o Tao, que forma o Tao. Tem um pouco de mal no bem, e um pouco de bem no mal. E eles estão em constante movimento. Em constante mutação. É. Cara, isso não é nem ocultismo, isso é filosofia. É. Bom, enfim, então você tem Sete, certo, trazendo o aspecto das trevas necessárias para acalmar o calor dos desertos, e você tem Horus trazendo a luz para poder trazer as plantações. Os egípcios viviam assim. Entendi. Uma hora cultuavam Horus, aí Horus trazia a colheita. Quando o Horus estava demais, o calor estava excessivo, os rios secando, cultuava-se Sete. E aí você tem o culto de Sete, que aí eles provocavam as tempestades, traziam esses dias de mais neblina, de mais escuridão, tudo ficava um pouco amedrontador, mas para quê? Para poder acalmar a vegetação, para poder acalmar o lado solar, que também é destrutivo. Entendi. Muita gente acha que não, mas o sol destrói. Já é vista aí o que está acontecendo no mundo, aquecimento global. Então nunca foi cultuado só um deus solar, sempre foi cultuado um deus solar e um deus de trevas, para que eles pudessem se encaixar na mecânica do todo. Tá? E aqui também tinha essa noção entre os hebreus. Bom, aí o primeiro templo é destruído de fato pela invasão dos babilônicos. Os judeus são levados em cativeiro. E lá eles têm contato com o zoroastrismo. Então tem um deus do bem, a Ahura Mazda, e um deus do mal, Arimã. Trevas para eles é do mal, esquece. Né? Eles não têm essa noção orientalista, eles tinham uma noção radical, dicotômica, dualista. E aí o que acontece é que isso volta quando eles são liberados pelo Ciro da Pérsia. Ciro da Pérsia tira Nabucodonosor do poder e os judeus são liberados para voltar para Israel. Certo. E aí eles voltam para Israel com essa bagagem de bem e mal. E aí sim o adversário, e não logo de cara, começa a ter uma figura de entidade, logo depois ele começa a virar um inimigo de Deus. E eu vou explicar esse trânsito aqui. Então até aqui os primeiros livros da monarquia de Israel não tem Satã como um adversário de Deus. Ele é um complemento, ou no máximo um epíteto, um adjetivo que era dado. Tá. No livro de Balaão, lá no livro de Números, dado esse adjetivo para um anjo que se pôs no caminho de Balaão. No livro de Samuel, 1 Samuel 29, o próprio Davi era tido por adversário pelos filisteus. Tá aqui, na Bíblia. Tá provado aqui as letras. Tá. Aí, sim. Aí depois do exílio da Babilônia, aí nós temos outras literaturas. Aí aqui a gente vai cair no de Jó. Ah, tá. E aí, sim, depois que eles voltam da Babilônia, são escritos outros livros. A Bíblia, o Tanar, a Bíblia hebraica, a Torá, ela leva mais de 1000 anos de desenvolvimento. Não é assim de uma hora para outra, não recebeu todos os livros juntos. Então, conceitos, é igual um telefone sem fio. Coisas que os seus ancestrais acreditavam, vai passando de telefone em telefone sem fio, chega aqui, a conversa é outra. Claro. Tá? É outra. Então aqui, por exemplo, já no livro de Zacarias e no livro de Jó, então no capítulo 3 do livro de Zacarias, nos capítulos iniciais de Jó, aí você tem Satã sendo dito como uma entidade. Então ele para de ser um adjetivo e vira uma entidade. Mas mesmo assim uma entidade subordinada ao poder do todo, de Hashem. Ainda é uma entidade subordinada ao todo, né? Vilela, queria que o pessoal prestasse muita atenção comigo. Isso é uma questão lógica, tá? Parmênides fala sobre isso. Deus não é o todo, não é infinito, não é o eterno. Então não tem poder que divide com ele. Não tem como.
Se você tem uma coisa que é infinita, isso é matemática. Se você tem uma coisa que é infinita, esse infinito não pode ter partes. Para os princípios